Próximo domingo, a gente vai comemorar os 504 anos da Reforma Protestante. Acho que a gente tem até uma arte aí dupla, Cacá. Primeiro aquela arte dupla, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre são 5 solas, né? Os 5 itens, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre 2 itens que marcaram também essa reforma, e depois, domingo que vem, mais 3, tá bom? Você já ouviu falar? Quem já ouviu falar sobre reforma protestante aqui na escola, na faculdade, no seminário, né? Tem até um hino, não sei se o Cacá vai conseguir daqui a pouco, que a gente conhece, que é do Martinho Lutero. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. E assim vai, né? Muito lindo esse hino. 1517, no dia 31 de outubro, e é interessante que este ano aqui, 2021, 31 de outubro vai ser num domingo, né? Então, domingo que vem, a gente vai estar por aqui comemorando este momento importante também que marcou a vida da Igreja de Jesus Cristo. No dia 31 de outubro, o Martinho Lutero afixou na porta, ou nas portas da igreja de Wittenberg, as 95 teses contra as indulgências, contra aquilo que a igreja estava vivendo. Havia uma deformação, havia vários desvios naquele momento na igreja, chamada Igreja de Jesus, e Martinho Lutero e outros homens e mulheres, eles se levantam. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei se a gente precisa de uma nova reforma, mas a igreja do século 21 também precisa se levantar, porque tem aparecido muita coisa esquisita. Quem aqui já viu alguma coisa esquisita no YouTube que parecia evangélica e depois que você viu, você ficou assustado? Levante a mão para o céu assim, você falou misericórdia, que negócio esquisito, né? E tem alguém lá falando em nome de Jesus, usando a Bíblia, e na verdade muita coisa esquisita. E o Lutero e os outros reformadores estavam vendo muita coisa esquisita na igreja de Jesus. E aí esses homens se levantam e marcam a história, chamando de novo a igreja para o caminho certo. Olha para mim aqui, para eu falar uma coisa para você. Olha para mim aqui. De vez em quando, na vida, Jesus vai balançar você. Ele vai confrontar você. De vez em quando, não tem alguém que diz assim para você, toma juízo, não tem? Alguém que diz assim? Alguém que diz assim, olha, você precisa se alinhar, você precisa voltar para o caminho certo, né? Olha só, a reforma foi isso. A reforma protestante, ela foi um chamado de Deus para voltarmos ao caminho certo. Pode baixar um pouquinho essa música aqui, ó. Castelo Forte, é essa mesmo? Ainda não consegui captar. Nosso. Essa é que tá bem, num ritmo bem suave. Obrigado, Cacá. Pode deixar baixinho. Olha só, a reforma foi um chamado de Deus para a igreja. Porque de vez em quando Deus vai olhar para nós e vai dizer assim, está tudo errado, ou está quase tudo errado, ou uma parte está errada. Porque a gente é igual casamento. Quem aqui é casado há mais de 5 anos? Levanta a mão, diga misericórdia. Quem aqui é casado há mais de 10 anos? Levanta a mão, diga Jesus de Nazaré. Quem é casado há mais de 20? Levanta a mão, fala assim, só Jesus na causa. Quem é casado há mais de 30? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Né? Casamento é assim. Quem casa e acha que é moleza, não é. De vez em quando, a gente vai sentar e principalmente as mulheres nos chamarão para uma DR e elas vão fazer uma lista de coisas que estão fora do ponto. Geralmente nós iremos ouvir mais, porque elas não nos darão espaço. Quando a mulher começa a falar, você tem que dar o bote. Você tem que esperar ela respirar. A hora que ela respira, você dá o bote e você fala alguma coisinha. Fala, papai, né? Você dá o bote. A hora que ela respirou,
Porque ela vai fazer a lista de muitas coisas que estão fora do lugar, que estão esquisitas, que estão erradas, algumas cobranças, e ela vai dizer: não foi isso que você me prometeu, não foi isso que você falou no altar, não foi isso que você prometeu na frente do pastor e na frente das testemunhas, não foi, você me tirou de casa para isso. Eita papai, é encontro de casais hoje, rede de casais. E na vida cristã, de vez em quando, porque um dia eu fico impressionado, porque quando a gente aceita Jesus, a gente diz: eu quero viver para a glória do Senhor, não é isso mesmo? Quando a gente batiza, tem o curso de batismo, né? E a gente diz: eu quero tudo isso para a minha vida. Você diz aqui diante das pessoas, batizamos 6, né? A partir de hoje eu quero viver para Jesus, vou ser firme, né? Vou ser fiel à igreja, vou ser fiel no ministério, tal. E aí, com o tempo, a coisa sai da rota, não é isso mesmo? E aí de vez em quando Jesus vai chamar. Olhe para mim aqui, querido, Jesus, é só ler a Bíblia. Ele não está preocupado com um monte de coisa que nós estamos. É igual quando a gente casa mesmo, e a gente começa a querer oferecer no relacionamento um monte de coisa que o cônjuge não quer. Não tem época que é assim. O que a mulher quer, o marido quer é que? Atenção, não é isso? Atenção, quero que você sente para me olhar nos olhos. E de vez em quando tudo que a gente foge é sentar para olhar nos olhos. A gente traz uma caixa de bombom, a gente leva para jantar, é isso mesmo? É isso aí. A vida cristã é assim. De vez em quando Deus quer sentar e olhar nos seus olhos. Porque quando a pessoa olha nos nossos olhos é complicado, né? Então a gente fica cantando, pregando, fazendo, correndo, agitando, opinando, perguntando, questionando, argumentando, e fala, e tal, não sei o quê. E Deus diz assim: ei, quieta, senta, quero olhar nos seus olhos. E de vez em quando a última coisa que a gente quer é encarar alguém, não é isso? Porque os olhos falam, não falam? Quando tem alguém mentindo para você, ele não consegue te encarar, né? Ele olha para o seu pé, olha para o seu bigode, olha para a sobrancelha, né? Ele fica todo sem jeito, é isso aí. De vez em quando Deus só quer isso. Ei, cantador, de vez em quando eu acho que Deus queria falar para mim assim: ei, cantador, ei, tocador, ei, pregador, ei, intercessor, para! Quero olhar nos seus olhos. Porque eu quero dizer para você que apesar de estar acontecendo um monte de coisa, tem coisa errada aí dentro de você. E a reforma foi mais ou menos isso. A igreja estava bombando, a igreja de Cristo, chame-a como quiser. Mas tinha um monte de coisa errada, um monte de coisa fora do padrão de Deus. E o Salmo 19, a gente já vai já lá, daqui a pouco, vai falar sobre uma volta às Escrituras, uma volta à fé, uma volta à graça, uma volta a Cristo. Olha só, aí os reformadores são inspirados por Deus para fazer o quê? Olha para mim aqui, preste atenção que eu vou tentar ser objetivo. Eu não tenho muita facilidade, viu, Guilmar, em ser objetivo. Eu sou meio prolixo, eu estendo o negócio, mas Jesus está tratando. Olha só, presta atenção, presta atenção. A reforma fez isso aqui. Deus colocou ordem no barraco. Deus colocou ordem. E os reformadores, com todas as suas falhas, e quem fez seminário, quem estudou na história, pode dizer: mas o Lutero não sei o quê, mas o Calvino não sei o quê. E claro, eram homens como vocês e como eu. Mas sabe, foram pessoas que não se conformavam. Então eu quero dizer para você, olha para mim aqui, eu preciso falar para vocês aqui, olha aqui, não se conforme com coisa errada, não vá empurrando com a barriga, por conta do amor, por conta da amizade, por conta do tempo de casa, sabe? Não vá levando de qualquer jeito, tem que parar. O que Deus fez? Usou homens e mulheres. Eu tenho certeza que tinha um monte de coisa acontecendo. E eu digo para você, e já disse várias vezes assim, eu me incluo no pacote,
Olha só, de vez em quando, não é sempre não, de vez em quando, eu penso que Deus olha para a igreja nossa e todas as igrejas, e tem um monte de coisa acontecendo em nome de Deus, e é uma correria, é uma falação. E eu vou fazer aqui uma caricatura, obviamente é só uma ideia, e eu penso que Deus cruza os braços assim, sabe, igual o pai, e Deus faz assim, ó. Porque pai faz assim, não faz? Acontecendo um monte de coisa. E aí, você que é pai, você já usou essa expressão com seu filho? Por que que você não fez o que eu mandei? Já usou ou não? Já? Você saiu, sei lá, você saiu de casa e deixou lá uma orientação para o filho. Olha, eu quero que você lave a louça, né, Sandrinha? Quero que você lave a louça. Ó, eu vou sair, eu vou trabalhar, eu vou na feira, eu quero que você lave a louça, eu quero que você varra a casa, e eu quero que você, sei lá, limpe a geladeira. Tá bom, mamãe, tá bom, papai. Aí você fica 8 horas fora de casa. Quando você volta, a louça está na pia. A casa não está varrida, a geladeira está limpa, mas está suja. Sabe aquele trabalho mal feito, de gente preguiçosa? Quem já teve essa experiência aqui, aquele trabalho mal feito? Teve ou não? Gente preguiçosa. Não é verdade? Aí qual é a sua pergunta? Por que você não fez o que eu mandei? E Jesus disse assim: vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E a igreja estava caminhando sem fazer o que Jesus quer. Igreja que caminha sem fazer o que Jesus quer é tudo menos igreja. É clube, é ajuntamento, é um amontoado de gente legal, é um amontoado de gente engraçadinha, é um amontoado de corintiano, palmeirense, são paulino, santista. Guarani tem só o Rudival. Cadê o Rudival? Tem só. Guarani tem só um ali. Igreja que se junta sem fazer a vontade de Deus é tudo menos igreja. A gente canta, a gente toca, a gente samba, a gente dá uma girada, a gente faz barulho, a gente argumenta, a gente questiona, a gente confronta, a gente acha que é certo, a gente acha que é errado, a gente fica, a gente vai embora, a gente critica, tudo, faz de tudo um pouco, menos a vontade de Deus. Aí esses reformadores se levantaram, Cacá, só um pouquinho aqui para mim, esses reformadores se levantaram para dizer assim, inspirados pelo Espírito Santo, vamos tentar botar ordem. E aí tem os 5 solas que eu mostrei para você. Essa reforma lançou 5 pilares para a igreja. E eu não duvido que nós temos que reafirmar esses pilares. Primeiro pilar é o sola escritura, está ali. Que é uma volta à Bíblia, somente a palavra. A nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. Hoje tem o sola coaching. Hoje tem o sola enrolation. Hoje tem o sola motivation. Dá para lançar um monte de sola. Sola adoration. Sola barulhation. Porque tudo que algumas igrejas não querem é a palavra. Porque a palavra confronta, a palavra mostra o pecado. Então, primeira coisa, o primeiro pilar que esses reformadores mexeram, vamos voltar para a palavra. A Bíblia é a nossa regra de fé. É a palavra de Deus, ela é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. E eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Tem gente que lê tudo que é livro, da Rebeca Brau, nada contra a Rebeca Brau. Lê livro da Neuza Antioca. Como é que é aquele lá que diziam que é satanista? Que era? Do Mastral, Daniel Mastral, nada contra.
e lê livro do Adhemar de Campos, e lê livro do Asaf Borba, e lê daquele outro também que é coach, pastor, que eu tenho muito respeito. Eu não sei como é que é o nome dele. Oi? Tiago Brunet, o pessoal conhece, hein? Mas é isso mesmo. São homens famosos. Só não lê a Bíblia. Lê tudo, ouve todo mundo. Questiona tudo, mas não lê um salmo na semana. Ouve o pastor tal, ouve o apóstolo tal, né? O pastor JM prega meia boca, mas o apóstolo tal, tem gente viciada em pregação, mas não lê a Bíblia. E hoje dá para a gente escolher, né? Eu já disse isso na internet, pregação de esperança. Aí você senta e fica todo esperançoso. Pregação de renovo. Você senta e você quer que o fogo caia na sala, para você ficar girando na sala lá, aqui, né? Sozinho. Eu duvido que alguém bote lá no YouTube pregação de confronto, de pecado. Então, o primeiro pilar foi um chamado para a gente voltar para a Bíblia. O segundo chamado, rapidinho, para voltar para a fé. A gente não tem nada para oferecer para Deus, é fé, tem que crer. Então está aqui, Escritura e fé, somente a Escritura, somente a fé. E aí domingo que vem a gente vai falar somente a graça. E é claro que eu vou tocar aquela música, graça, simples assim. É linda, não é linda? Então domingo que vem a gente vai fazer. Graça, simples assim. Perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica. A Sandrinha, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Souzinha, vamos ensaiar essa para domingo. Só a Escritura, só a fé. Você não tem nada para oferecer para Deus, sabia disso? Nada. O Isaías, profeta, ele diz assim que as nossas melhores obras são como trapo de imundícia. Quando a gente não está entregando aquilo de coração e porque a gente entende que nada temos, então que aquilo é resultado da fé. Só a graça. Depois só Cristo. E eu falei aqui domingo passado, sei lá que dia que foi, que a única celebridade da Filadélfia é o JC. Não foi isso que eu disse? A única celebridade nessa igreja tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo. E ele merece um aplauso agora. É a única celebridade. Única celebridade. Se tem alguém que tem que sair na foto, é o JC. Poxa, ninguém falou JM, cambada de crente. Se tem alguém que tem que ser exaltado, é o JC. Se tem alguém que tem que ser aplaudido, é o JC. Se tem alguém que é lindo, é o JC. Se tem alguém que é poderoso, é o JC, que liberta do pecado, que quebranta o coração. A reforma chamou a igreja para isso, porque um monte de celebridade, um monte de gente com roupa cheia de enfeite, né? Você pode ver como a igreja fez isso, né? Os líderes da igreja começaram a usar roupas diferenciadas, né? Para dizer, eu sou melhor do que você. Está vendo esse chapéu aqui que eu uso? Eu tenho mais acesso a Deus do que você. Está vendo essa gravata? Né? A própria igreja moderna, aí, nos últimos 50, 80 anos, fez isso, né? O pastor tem que usar gravata. Veio da Inglaterra, um calor terrível aqui, o pastor tem que usar gravata. Onde é que está na Bíblia isso? É bonito de vez em quando, mas é bonito também usar calça jeans. Eu amo. Eu uso gravata, então eu tenho mais acesso a Deus. Eu uso gravata interno, então eu sou mais poderoso. E a igreja começou a fazer isso, né? Então a volta à palavra, a volta à fé, a volta à graça, é graça. Graça pura, graça que nos alcançou, graça que nos perdoou, graça que nos restaurou,
Quem tem aqui uma história de graça purinha, levanta a mão bem alto para o céu assim. Graça pura. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aplauda essa graça. E eu não vou falar sobre graça hoje. Pode aplaudir. Graça pura, 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 pura. Era para a gente estar morto, era para a gente estar agora encachaçado. Eu não vou nem perguntar quem tinha uma tendência cachaçal aqui, porque é verdade. Quando a gente olha para a família, é verdade? Era para a gente estar encachaçado, na sarjeta, drogado, escravizado pelo pecado, condenado ao inferno. E eu nem estou falando sobre graça. Graça nos alcançou. Volta a palavra, volta a fé, volta a graça, volta a Cristo. E no final, só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Domingo que vem, no final do culto. Quem vai vir domingo que vem? Deixa eu ver, levanta a mão bem alto. Eu vou tirar uma foto, hein? Cambada de crente. Se Deus quiser, domingo que vem, no final do culto, eu quero que a gente encerre esse culto domingo que vem, num momento de glorificação a Deus, que o inferno vai tremer, em nome de Jesus Cristo. Aleluias! Glorificar o nome do Senhor, glorificar aquele que por nós tudo executa, glorificar aquele que nos dá vida. E a igreja, porque a igreja começou a glorificar os homens. Glória ao pastor, glória ao bispo, glória ao coral, glória aos intercessores, glória ao louvor, glória à estrutura, glória... E assim vai. Daqui a pouco a gente está glorificando um monte de gente que veste roupa diferente. E hoje o mundo glorifica pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, a gente vai glorificando. E aí, rapidamente, abra a sua Bíblia no Salmo 19. Vou falar rapidinho. Primeiro, sola. Sola significa somente. E é aquela música que o coral canta. Não é um solo aqui, mas somente a cruz, né? Eu não sei cantar, mas é linda. Somente a cruz. Nós falamos sobre a cruz ontem. Que coisa linda. Olha só, Salmo 19, versos 7 a 11. Então, o que é que a reforma faz? Nos leva de volta para a Escritura. As pessoas não tinham acesso à Bíblia. Chegava um homem lá e começava a falar para eles em latim. As pessoas não tinham acesso à palavra. Quantas Bíblias você tem em casa hoje? Quantas? 3, 4. Linguagem de hoje, linguagem de ontem, linguagem de amanhã. Bíblia da titia, Bíblia da vovó, Bíblia do solteiro, do casado, mangá. Essa aqui é uma herança do Jonathan. Ele foi embora, deixou aqui, eu peguei para mim. Mas ele veio aqui, eu perguntei se ele queria de volta. Bíblia anotada, essa Bíblia é tão boa. Quanta Bíblia a gente tem em casa hoje? Bíblia no celular. Bíblia para você ouvir. E aí, o que é que a reforma faz para a gente? Nos dá acesso à palavra. A reforma diz que, para nós, que a Escritura é a única fonte que nos mostra no que devemos crer. Se você e eu, se nós não lermos a Bíblia, se nós não amarmos a Bíblia, a gente talvez não vá entender no que é que nós devemos crer. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é infalível, inerrante, suficiente. E aí o Paulo vai dizer lá, escrevendo aos Gálatas no capítulo 1, verso 8, mesmo que um anjo descesse do céu para pregar outro evangelho, deveria ser rejeitado como anátema, como maldito. A Bíblia nos revela no que nós devemos crer, qual é a vontade de Deus. E aí, tem uns crentes que ficam a vida toda, eu não tenho nada contra, eu sei que eu sou chato nisso. O cara está com 50 anos,
60, 70, 80, perguntando qual é a vontade de Deus para a minha vida, né? Tem algumas vontades que são específicas, mas a vontade de Deus é que você ame o próximo, é simples. A vontade de Deus é que você seja crente. A vontade de Deus é que você seja submisso. A vontade de Deus é que você seja fiel, é isso. Só que você só vai aprender isso lendo a Bíblia. Então essa reforma nos leva para perto da Bíblia, porque é na Bíblia que nós vamos ver, entender o que Deus quer para a nossa vida. Essa volta para a Bíblia nos faz entender que a Escritura é a única autoridade que nos ensina o que devemos fazer. Salmos 119, 105, quem sabe de cor? Lâmpada para os meus pés, tua palavra, luz para os meus caminhos. Como é que a palavra é lâmpada para os seus pés e você não lê a palavra? Como é que ela é luz para os seus caminhos e você não lê a palavra? Salmo 119, 11. Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe como é que a gente não peca? Escondendo a palavra, lendo a Bíblia, bebericando nessa fonte poderosa chamada Bíblia Sagrada. E é terrível eu e você termos N exemplares da Bíblia na estante ou em algum lugar na casa, e nós não abrirmos a Bíblia nem um dia da semana. Eu não vou perguntar, mas eu tenho certeza que neste auditório, e quem sabe nesse púlpito, tomara que não, tem gente que não abriu a Bíblia essa semana. E você que está em casa, está gravando também? Se eu perguntar se a gente assistiu Netflix, provavelmente sim. Se eu perguntar se a gente jantou fora, quem sabe? Se a gente trabalhou, sim. Se a gente ouviu a nossa música predileta. Mas um detalhe importante: quantas vezes você leu a palavra essa semana? Como é que você quer crescer? Como é que a gente quer crescer? Mas a reforma nos deu acesso. A reforma nos dá acesso para entender que a Bíblia é a única revelação divina que nos aponta para Jesus. De Gênesis até Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus. O tabernáculo nos aponta para Jesus. Tudo que acontece, né, os profetas, os patriarcas, tudo que vai acontecendo no Antigo Testamento vai apontando para Jesus. Isaías profetiza sobre Jesus, Jeremias, Ezequiel, os profetas vão apontando para Jesus, e tudo que vai acontecendo ali no Antigo Testamento como um tipo, é uma sombra que se cumpre quando Jesus chega ao mundo e vem se entregar por nós. E depois o Novo Testamento é tão maravilhoso, quanto ensinamento. Gente, a Bíblia é tremenda. Quem concorda, pelo menos diga amém. Você quer ser melhor? Leia a Bíblia. Você quer se arrepender? Leia a Bíblia. Eu já tive experiências, e eu também tenho que ler muito mais, de estar preparando o sermão para o domingo, e eu estar lendo o texto, e eu tomar-lhe uma no meio do fígado. Eu tive que parar para chorar. Já teve dia de eu estar lendo a Bíblia e eu dizer assim: misericórdia, Senhor, eu preciso parar aqui. Porque a Bíblia confronta. A Sandrinha leu para a gente que a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria. Olha para mim aqui, te falo um negócio para você, eu já vou para a fé. A gente não tem sabedoria porque a gente não lê a Bíblia. Porque se você lê Provérbios, porque se você lê Salmos, porque se nós lermos os ensinamentos do apóstolo Paulo, os ensinos de Jesus nos evangelhos, as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos, e assim vai. A Bíblia fala sobre relacionamento. O pastor ontem falou aqui, que se a gente não gosta de pessoas,
Nós estamos com um problema mental, espiritual e emocional, porque no céu vai ter muita gente, e a Bíblia vai nos ensinar a suportar. Todo mundo não é legal, tem gente chata, sim ou não? Você conhece alguém chato, além de você mesmo, você conhece a brincadeira? A Sandrinha, que trabalha comigo, de vez em quando ela diz que eu sou chato, mas depois ela me pede perdão. É só quando ela está estressada. É porque eu sou detalhista, né? É verdade? Mas a Bíblia nos ensina a suportar, a amar, a perdoar, a apoiar, a empurrar, a curar, a orar, não é isso mesmo? E a reforma nos leva de volta para esse livro bendito, e eu já vou encerrar. Outra coisa, a reforma nos leva para a Bíblia, porque, olha para mim aqui, púlpito não é lugar de achismo, púlpito não é lugar de autoajuda. A igreja evangélica hoje está cheia de guru, guru de autoajuda. Você vai num culto, o cara não cita o nome de Jesus uma vez. Ele diz que você tem que respirar fundo. Ele conta umas histórias, conta umas piadas, ele te dá umas dicas. Púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. Tem dia que a gente gosta, tem dia que a gente não gosta, tem dia que é bálsamo puro, né? Parece que Deus está pingando lá do céu. Tem dia que é marretada no meio da cabeça, sim ou não? Mas é palavra de Deus. E a reforma nos leva de volta para a palavra. E eu, como pastor da Filadélfia, eu quero desafiar você. Olhe para mim aqui. Eu quero me desafiar e te desafiar a voltar para a Bíblia, a ler a Bíblia. Porque você vai ser tratado se você ler a Bíblia. Eu vou ser tratado. Você vai ser melhor. Porque a palavra transforma. Quem crê nisso diz amém. E aí, diz aqui o salmo que a gente leu, que o temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Olha só, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Eu quero fazer um desafio para você. Olha para mim aqui. Para essa semana. Quem topa diz amém. Vocês não sabem nem o que é, uai. Vamos voltar para a Bíblia. Quem topa diz amém. Então essa semana nós vamos ler o Salmo 119. Quem topa, levanta a mão que eu vou tirar uma foto. Tem 176 versículos. Levanta a mão aqui para o anjo fotografar. Tá bom? Não é para ouvir no celular, é para ler. Eu conheço aquela que você deita, apaga a luz, põe o celular, né? Aí o salmista, coitado, fica falando sozinho. Você ouve até o verso 12. E os outros 164 versículos. O que eu vou pedir para você? Levanta a sua mão para o céu assim, ó. O que você vai fazer? Nós vamos fazer. Em nome de Jesus, nós vamos ler o Salmo 119, todinho. Esse é só o primeiro desafio, porque eu vou fazer vários outros. Até Miqueias você vai ler. Até Ageu você vai ler. Amém? Nós precisamos voltar para a Bíblia. Então levanta a sua mão. O que você vai fazer? Ó, é um voto. Você vai fazer comigo aqui. Eu vou falar 5 minutos sobre a fé para a gente terminar. Você vai ler o Salmo 119, dos versos 1 ao 176. E você vai escolher 2 versos que falaram profundamente ao seu coração. E você vai escrever num papelzinho bonitinho. Vai desenhar até uma florzinha.
Cadê a mão? Já baixou a mão? Cambada ali. Misericórdia, viu, Senhor? Precisa de um Arão, né? Vou segurar. Você vai ler, nós vamos ler a Filadélfia voltando para a Bíblia. A Filadélfia lendo a Bíblia. E nós vamos, no mês de dezembro, nós vamos ler um evangelho juntos o mês todo aqui. Amém? Se prepare que eu vou chamar você aqui na frente para ler uns versículos. Amém, Ricardo? Vamos botar esse povo para ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Mais. Então levante sua mão e diz assim: em nome de Jesus, pela fé, essa semana eu vou ler, Margaredinha, olha lá, hein? O Salmo 119, todinho, sem pular um versículo. Vou escolher 2 versículos que falarão poderosamente ao meu coração. Vou escrever num papel, vou entregar para o pastor com o meu nome, para ele ler aqui. A Filadélfia, voltando à palavra, porque a palavra é mais doce do que o mel e mais desejável do que ouro puro. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Domingo eu quero esse púlpito cheio de papel. Conforme foi, eu nem prego. Já pensou que lindo eu chegar aqui e ler? A Sandrinha escreveu lá: pastor, esse versículo falou ao meu coração. E eu profetizo que você vai chorar lendo o Salmo 119. Eu profetizo que o Espírito Santo vai te quebrantar lendo o Salmo 119. Nós vamos experimentar milagres, porque a palavra de Deus quebranta. A palavra transforma. E a gente não precisa de conversa mole. A gente não precisa de piada, a gente não precisa de motivação vazia. O que a gente precisa é de Bíblia, para ser transformado, para ser restaurado. Segundo pilar, rapidinho, 3 minutos, 5. Então, só a Escritura. Outra coisa que eu vou dizer, eu amo que você tenha o seu celular, eu também tenho a Bíblia no celular. Sempre que der, traga a sua Bíblia de papel. É uma sugestão, não é uma imposição. Eu sei que no celular é mais prático, tá? Mas traga a sua Bíblia de papel. No celular você não consegue anotar, você não consegue fazer uma marquinha, mensagem empregada no dia tal, tá? Na última página aqui, eu sempre escrevo alguma coisinha. Eu sei que aqui não é lugar de escrever, mas sempre que der, não precisa levar, ai, pastor velho e antiquado, né? Os jovens acham meio careta, né? Porque é tudo no celular. Mas se você quiser, eu sempre vou na Conde. Oi. Hã? (16/9/2012), está marcado aí, tá vendo? É legal você anotar na sua Bíblia. E aí, eu sempre vou na Conde, a Rua dos Crentes. Bom, se você quiser, a gente compra uma Bíblia para você lá. Tem gente que só tem Bíblia no celular. Eu te dou uma de presente, daquela baratinha. Tem uma que é tão pequenininha que você precisa da Bíblia e uma lupa, né? Eu comprei uma aí para as crianças, né? É que elas conseguem. E eu precisaria da Bíblia e uma lupa, né? Mas traga a sua Bíblia de papel. É legal, é bom. Finalmente, vai embora. Só a fé, diga só a fé. Aleluia. E a reforma nos empurra de novo. Vai comigo lá em Efésios 2, 8 e 9. Então, primeiro, só a Bíblia. No púlpito da Filadélfia será pregada a palavra de Deus. Nas células da Filadélfia, palavra de Deus. Nas redes da Filadélfia, palavra de Deus. Nem que seja um salmo, nem que seja um versículo, palavra de Deus. Na rede de mulheres vai ter palavra de Deus. Na rede de homens, sexta-feira, vai ter palavra de Deus. Porque é disso que a gente precisa para ser transformado. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos. Domingo que vem eu falo da graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. A reforma nos leva de novo a entender isso, que é pela fé. A salvação não pode ser pelas obras, pois se assim fosse, o homem precisaria ser perfeito. Não, o homem não é salvo pelas obras, porque, como eu disse aqui, não há nada que a gente faz
Lembra daquele texto de Coríntios? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, né? E não tiver amor, e não for de verdade, de nada vale. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, e eu não tiver amor, nada vale. Então, a nossa melhor obra é pobre. E aí, essa revelação de que, porque pela graça sois salvos, como? Mediante a fé. E o texto de Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E então eu preciso de um Salvador, eu preciso daquele que morreu por mim pela fé. A salvação não é uma realização do homem, nem mesmo um esforço conjunto de Deus e do homem. Olha aqui para mim, para eu te dizer isso. É o que você precisa entender, e você que vai assistir em casa depois. A salvação é isso, é crer. É simples assim. É fé. Eu creio que Jesus, Filho de Deus, veio ao mundo, levou sobre si meu pecado, morreu por mim, e eu aceito essa salvação pela fé. O apóstolo Paulo diz aqui no texto, então, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, nós somos salvos pela fé, independente daquilo que a gente faz, independente de nós, independente do nosso sobrenome, independente dos nossos cursos teológicos, independentemente de qualquer coisa, é pela fé. E a reforma nos empurra para entendermos que nós recebemos essa salvação gratuita pela fé. A fé, alguém disse que a fé é a mão de um mendigo a receber o presente do rei. Repete comigo isso, diga: a fé é a mão de um mendigo a receber o presente do rei. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu. Olha que coisa linda. Acho que cabe até um aplauso aqui, né? Pobre, perdido, o rei estendeu a mão para nós, e eu poderia chamar tantas pessoas para virem aqui, tanto hoje como domingo que vem, para dizer: eu fui encontrado. E eu disse aqui, eu amo ouvir testemunhos. Como eu nasci num lar evangélico, é diferente. Não que filho de crente é crentinho, se não se converter vai para o inferninho, mas é diferente. Eu fui criado nesse ambiente de fé, não que isso resolva os meus problemas. Minha mãe, eu não tive nem tempo de falar, quando eu falei da Bíblia, que coisa linda, a Bíblia pregada nas cátedras, nas universidades teológicas, e os caras tiram água de pedra mesmo, né? É no grego, no hebraico, no aramaico, e é lindo. Mas como é lindo também você poder ver uma mãe sentada, às vezes sem nenhuma instrução quase, lendo a Bíblia com seu filho. Não é magnífico isso? A mesma Bíblia pregada nos auditórios por homens instruidíssimos, é tão bonito de ver isso. E os caras começam a pregar, e você diz: de onde que esse cara tirou isso, né? Estudou, buscou, mas como é lindo, como eu lembro da minha mãe, sentada. Eu já era bonito na época, viu, Sandrinha? Não entendia o sorriso. Como era lindo. Minha mãe, esse versículo que diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Foi a dona Joana que me ensinou. Minha mãe reuniu os filhos para ler um salmo. Minha mãe tinha o 4º ano primário. Como é linda essa palavra, fala nos grandes auditórios. O Spurgeon, há muitos anos, pregava nos auditórios lotados, sem microfone, sem retorno, Cacá. Imagina eu lá, Cacá, como é que eu ia fazer? Tinha retorno, não tinha nada. O Spurgeon, eu vou terminar,
Que palavra poderosa! O Spurgeon na Inglaterra, ele reunia 5, 10 mil pessoas num auditório sem microfone, sem retorno, e as pessoas ficavam caladas para ouvir a poderosa palavra. E os homens e mulheres eram transformados, e tem histórias, Wellington, de que as pessoas caíam no chão, gritando por misericórdia. É isso que a palavra faz. Elas gritavam: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque a fé vai entrando, e à medida que a fé entra, você vai crendo que é um Deus, você vai crendo que você é um pecador, você vai crendo que você precisa de graça, que você não tem nada para oferecer para Deus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem dos seus olhos cor de mel, isso não vem da sua história, é dom de Deus. Somente crendo em Jesus, e aí somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos justamente para que aquilo que nós ouvimos ontem, olha que lindo, o Espírito Santo vem habitar em nós. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou, vem aqui sozinha, mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. A gente crê, a gente se dobra, a gente recebe Jesus. Desde o dia em que aceitei Jesus. Esses só os mais antigos sabem. Priscila, antigos de fé, não de idade. Priscila, Rode, Isaías, Helena talvez. A irmãzinha aqui, a Adinha, conhece? Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Aleluia! Desde o dia em que aceitei Jesus, Ele veio habitar, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. A Bia conhece. Jesus salvou a mim. Aleluia. Fica em pé já, fica em pé. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e mais ninguém. Eu vivia na escuridão, sem Deus no mundo e sem salvação. Cante. Eu vivia escuridão, sem Deus no mundo, sem salvação. E agora? Agora vivo bem. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e mais ninguém. Jesus é lindo. E pela fé Ele vem habitar em nós. Ele vem habitar em nós. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Deus meu. Assim como
como terra seca, precisa da chuva. Diga para ele: meu coração tem sede de ti, Rei meu. Cadê a Claudinha? E Rei meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Meu coração vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Uma volta à palavra, uma volta à fé. Que você seja um instrumento de inspiração para que outras pessoas creiam. Você seja um instrumento de inspiração para que aqueles que estão sofrendo tenham vontade de orar. Que a nossa vida seja uma inspiração. Quem crê, diga amém. Levante as suas mãos para o céu para ir embora. Que lindo. Abre os nossos olhos, Senhor, para contemplarmos as maravilhas da Tua palavra, Senhor. Abre os olhos da Filadélfia, para que a gente se apaixone de novo pelas Escrituras, Senhor. Que a gente possa receber revelação para a nossa vida. Muda o nosso caráter, aperfeiçoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a entendermos que nada temos para Te oferecer. Nós precisamos apenas crer, crer e crer. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Que a Filadélfia seja uma igreja de crente que lê a Bíblia, Senhor, de crente que ama a palavra. Que os pais da Filadélfia leiam a Bíblia para os seus filhos. Que os casais da Filadélfia leiam a Bíblia juntos. Que os líderes da Filadélfia amem a palavra, Senhor. E que a gente prossiga crendo, e crendo, e crendo que o Senhor é bom e as misericórdias do Senhor duram para sempre. Muito obrigado, Pai, por essa manhã, por Tua palavra, pelos meus irmãos, por esse ajuntamento precioso, Pai. Leva-nos em paz, guarda-nos do mal, Senhor. Que a Tua palavra seja mesmo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a nossa oração, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai glorioso e eterno, a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam sobre a igreja do Senhor, agora e para todo sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Palma forte ao Senhor.